O cassino, ele é elitizado. Só um rico vai se divertir. Por isso que é realmente zoadíssimo pra um público baixa renda. Porque você fala, eu vou gastar 50 conto, mas o pobre não sobra 50 conto. Sim. O rico, pô, o cara que ganha, sei lá, 20, 30 mil, ele vai gastar 500 conto no cassino e foda-se. Tá nem aí. Tá nem aí. E ele foi lá pra se divertir. É um ambiente, é uma atmosfera que tem no cassino. Você tem que ir no cassino pra entender. Não vá, tá? Não vá, mas... Não vá. Não vá, Não porque vá. realmente é gostoso e é viciante. Não eu vá. vou ter que admitir. Só que o cassino, na hora que eu jogo o cassino, você já viu, você tem uma roleta lá, depende da roleta, se é americana, se é europeia e tal. Você tem lá, tem do número se eu não me engano, é do 0 ao 36. Do 0 ao 35, se eu não me engano. Acho que era 32, não? Não, acho que é do 0 ao 35, mais os... Então são 36 números, mais 00 são 37 números. Então quer dizer, cada vez que eu jogo na roleta, por isso, inclusive, que chama jogos de azar. Por que chama jogo de azar? Porque a estatística é sempre deslocada pra casa. Então como que funciona a roleta? Você tem uma chance em 37 de ganhar, e se eu ganhar, eu ganho 32 vezes o que eu apostei. Então é uma conta muito fácil de fazer. É uma chance em 37, eu ganho 32 vezes, o ganho não tá muito distante do risco, eu vou jogar, né? O 21... Adoro o Blackjack. Isso, por que ele tá deslocado pra casa? A vantagem da casa é você jogar primeiro. Essa é a vantagem da casa. Porque a casa deixa uma carta fechada e você tem outra carta. E também tem o insurance, que é o seguro. Quando a carta ela tem um AIS, você fala, eu vou pagar pra eu pagar que se ela tiver Blackjack, volta o meu dinheiro ou não. Então nesse insurance eles também ganham. Sim. A porcentagem de Blackjack é 49% pro jogador e 51% pra casa. Então você vê como é pequena a diferença, inclusive na roleta. É pequena a diferença. A Bianquinha, ela viu isso na Wikipedia. Ela não joga, tá? Só pra deixar claro. Cara, é complicado. Eu sei que eu devo dizer, mas eu jogo. Eu gosto muito de Blackjack, mano. É complicado. Agora, por exemplo, então eu sei no Blackjack a chance, como você falou. 49%. Eu sei na roleta a chance. Quanto que é a chance no jogo do Tigrinho de eu ganhar? Puta, o RTP, aí tem uma coisa que chama retorno pro jogador. O que eu achei, por isso que eu também fiz uma crítica à CPI, os caras, eles estão realmente... Você vai chamar a Soraya. Sim. Aí você pode me criticar de ser imoral e tal, mas eu entendo sobre cassino. Certo. Eu jogo, sou uma jogadora, sou uma gamble há 4 anos. Então, eles chamaram lá pessoas que não sabem nem o que é uma... Você sabe o que é uma... Você não deve ter jogado. Sabe o que é uma Pragmatic Play? Não. Uma PG Soft? Não. Uma provedora de pagamento? Eu joguei uma vez só na RTP? Argentina. Então, tipo assim, os caras, eles mandaram pra CPI alguém que não entende nada. Nada. Absolutamente mas nada. Os caras fizeram uma básica. Isso? Eles têm assessores. Sim, mas não fizeram uma pesquisa básica. Lá Sim. eles estavam falando... Gente, o dono do Tigrinho é um chinês que chama PG Soft. Você tem várias provedoras. E o dono do Tigrinho é da PG... É um chinês. Ela falando assim, porque o cara que vai ser convidado foi ele que criou o jogo do Tigrinho. Essa mulher tá doida? Ela tava falando do John Vlogs? Porque o John Vlogs foi lá hoje. Então, o do John Vlogs ele não tá lá em Orlando, né? Ele não foi? Não foi. Ah, vagabundo? Não foi. Falou que ia. Então, é que... Posso ser bem honesta? Supostamente, o pessoal tá fugindo, não por ser ilegal, mas porque a maioria não declarou imposto. Falei. Então, mas é que tá, vamos lá. A maioria não declarou nada. Mas aí, voltando. Então, tem essas coisas. O Tigrinho tem um negócio que é o retorno pro jogador. Então, alguns jogos, né, esse daí, 97%, 98%. Então, se você jogar R$100, te volta 97%. Então, por isso que é um jogo de azar, você vai perdendo. Mas como você sabe que é isso? Alguém testou então, isso? Então, o algoritmo realmente é duvidoso. Então, você não dá pra saber. Em tese, quem legalizou isso? Quem legalizou isso? Não, se eu tiver acesso a ele. Se você tiver acesso. E outra coisa, e quem vai te dar o acesso? Porque esse algoritmo ele pode ser mudado o tempo todo. Inclusive, e ele pode é ser mudado o tempo todo. Então, como é que eu vou saber o algoritmo que tá agora lá? Que tava no passado lá? Você não sabe. Como que eu sei se esse algoritmo não é dinâmico? Se esse algoritmo, a probabilidade de você ganhar é 1 quando você aposta pouco e ela é menor quando você aposta muito. Porque é o que dizem, isso. Então só isso já é crime por si só, no meu entender. Então, e por isso que eu achei, agora falando sobre lei, você que é do MBL, então acho que o pessoal fala, não sei o que, estão batendo influenciador, vamos falar de política, que é o que resolve essa causa? Quem legalizou foi eu não sei exatamente quem, mas foi a portaria. Porque quando você tava, legalizaram o jogo por jogo. Os caras que votaram aqui, ó. Tem aqui uma lista. Não, mas o jogo do Tigrinho mesmo. Sim. Eles legalizaram 1 por 1 o jogo, falando... Porque quando teve a legalização, em janeiro, eu estava lá porque eu estava jogando. Sim, eu sou uma viciada. Eu estava jogando, e aí ele pegou, e alguns jogos não dava da PG. Não dava. E eles falaram, esse jogo não dá porque tá passando. Aí ele pegava, e aí do nada, alguns jogos começavam a ser legalizados 1 por 1. Então o do Tigrinho passou, o do Coelhinho, todos esses. E eu fiquei pensando, como que eles legalizaram isso se eles não têm acesso ao algoritmo? Então, aí que tá. Será que, é o que eu já questionei,
Será que as pessoas que votaram a favor, inclusive a galerinha do PT, do Senado... É curioso o seguinte, foi votado isso na Câmara e no Senado. Os votos da Câmara você não tem. Você não sabe quem votou a favor, quem votou contra. Por quê que um tema tão sensível como esse está escondido à votação? Então, quer dizer, eu não tenho agora como rastrear para saber quem votou a favor, para saber se essas pessoas não receberam dinheiro. Porque se estão pagando todo mundo, estão pagando os times de futebol, estão pagando os influenciadores, só os políticos que eles não pagaram. Pois é. Né? Então, sei lá, uma galera aprovou. Muito. Isso Você aí tem os nomes aí? Fala os tem nomes. uma lista, tá? Essa lista precisa ser conformada, Quero- mas a lista que sai quero os nomes. pelo chat GPT de senadores que votaram a favor, que são exemplos, inclusive o chat GPT coloca como exemplos, é Irajá, do PSD Tocantins, Ivete da Silveira, MDB de Santa Catarina, Jacques Wagner, imagina que não, né? Do PT, da Bahia. Tá vivo ainda esse cara? É. Jorge Cajuru, hein? Jorge Cajuru. Meu Deus. Do Lembro PSB. desse cara, eu acho. Jorge Cajuru. Ele era famoso, não Falava era? de esportes, tal. Jorge Cajuru. Sim, Cajuru. É, Grande Jorge Cajuru. Cajuru. De acordo com a Wikipédia, eu não tô acusando ninguém Esse de cara nada, aqui é mais de Wikipédia, fofoqueiro não. que todo mundo junto, velho. Cajuru só solta bomba. De acordo com a Eu Wikipédia, lembro. não. De acordo com o chat GPT, perdão. De acordo com o chat GPT, são esses nomes. Jorge Cajuru, parece que é a favor das bets. Leila Barros, do PDT. É. Marcelo Castro, do MDB. Meu Deus. Você vê que são Randolph vários- Rodrigues, são imagina vários que não partidos. estaria, né? PT. Randolph PT Rodrigues. pesado. Né? Parece que ele tá até sem partido agora, mas, bom, a gente sabe que é. Rogério Carvalho, do PT. Repara que tem partido que não aparece aqui, né? E Zenaide Maia, do PSD. Quantos? Né? É uma Tem? galerinha. Então, não são todos. Aí tem gente aqui, senadores que votaram contra. O Flávio Bolsonaro votou contra. Hamilton Mourão votou contra. Hamilton Mourão, É. Bolsonaro. Quem mais aqui? Rodrigo Cunha, Romário votou contra. O cara do esporte votou contra. Sérgio Moro votou contra. Soraya Tronic votou contra. Né? De acordo com o chat GPT. Tá? Essas pessoas votaram aqui contra. Agora eu quero saber, eu quero saber primeiro, os deputados, também quero saber os deputados que votaram a favor, e essas pessoas, eu acho, já que estamos tendo uma CPI, tem que ser investigadas. Essas pessoas, porque é o seguinte, se o Senado aprovou, é legal, não é legal? Sim. Se é legal, então a gente pode divulgar. E eu não divulgo. Eu recebo todo dia, o Júnior recebe também, todo dia, eu recebo proposta de bet. Como eu nunca fiz... Já recebi também, nunca fiz, por exemplo, de cigarro. Aliás, estava no meu contrato na época, quando eu entrei no YouTube, que eu não fazia publicidade de cigarro, porque eu não quero. Quem faz é problema Caralho, dele. publicidade de cigarro? Eu não nunca Pré-histórico fiz. isso daí, hein? Aliás, mas coisa eu de tô no cerveja. YouTube desde 2006, né? De bebida alcoólica tem bastante ainda, viu? Não, mas eu Tem não tenho nada bastante. contra a bebida alcoólica. E pior que agora eu tô até começando a fumar um charutinho, então... Mas beleza. Então, bom. é que também tem umas coisas de nicho. Eu fui muito atacada, e tudo Sim. bem. E eu acho que o negócio é imoral, mas o pessoal não entendeu. Então, assim, eu fiz um vídeo, e eu, de novo, quero pedir desculpas ao Felca, porque a maneira com que eu falei com ele, os ataques pessoais a ele, e a própria brincadeira que eu fiz na assessora, ela se magoou, e eu tenho, de coração mesmo, eu peço desculpas, eu errei nisso. E eu admito 100%. Mas o pessoal também eleva demais uma besteirinha, Então, né? é que mas as pessoas, depois que eu fui muito burra, a maneira com que eu fui conversar, porque era exatamente isso que eu ia falar. Ia falar, gente, vocês estão batendo em alguns influenciadores, e a própria CPI, vocês não estão vendo que vocês estão parte do sistema. Ninguém tá falando das pessoas que votaram a favor. Ninguém. Falou o própria nome. É a CPI primeira vez, acho que estão falando o A nome própria aqui no CPI. É isso Redcast. mesmo. Ninguém isso. falou o nome de quem votou a favor. Ninguém. Não tenho que ir atrás dessas pessoas, porque é o seguinte, eu tenho 3 envolvidos aí nessa história, né? Três elas, vamos dizer assim. O governo que aprovou, então eu quero saber, as pessoas que aprovaram, porque eu sei os senadores e os deputados, né? Eu quero saber, por que isso é uma votação secreta? Por que não aparece o nome deles? Então eu quero saber, eu tenho direito. Por isso que eu brigo por uma primeira emenda americana aqui no Brasil. Então eu quero saber, não é só liberdade de expressão, é liberdade religiosa. É a liberdade de eu inquirir também o governo, de eu peticionar o governo. De eu exigir também por justiça. É. Né? Então eu sou muito a favor disso aí. Então você tem o lado do governo, que aprovou, se aprovou é legal. Acabou, aprovou é legal. Tem um lado do cara que joga. Ah, mas o cara que joga é um coitadinho e tal, e a vida dele tá sendo destruída. Acontece, as pessoas viciam, as pessoas estão sendo destruídas aí por droga, e você tem uma galera aí agora pedindo craco resiste, volta craco e ninguém tá falando nada. Porque eu acho que o crack, posso estar enganado, não sou especialista, eu acho que o crack, ele causa mais problemas que o tigrinho pra pessoa. Eu acho, posso estar enganado. E um monte de bandido aí falando, eu quero Cracolândia de volta e ninguém tá falando nada desses caras.
né? Só que aí você fala, pô, mas tudo bem, destrói vidas e tal, e não sei o quê, o cara, coitado, se viciou e tal. Mas aí tem... Eu tenho pena desse cara, né? Acho que né, também tem que olhar pra isso. Eu acho que esse cara precisa de ajuda, mas eu sinto que o que tá se mobilizando hoje em dia tem algumas pessoas. Mas a própria CPI, o que eles estão fazendo na CPI? A gente legalizou, mas vamos falar mal aqui desse influenciador? Ó, povo, briga com esse influenciador, olha como ele é imoral e escroto. Toda a história da humanidade... E ninguém falou um A, tipo, se eu fosse lá e falar... Quem que botou nessa bomba? Vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo jogar moralidade no influenciador? Legal, isso vai resolver o problema? E é o que eu falei, e muita gente. Você pode realmente ter influência, as pessoas, elas se envergonharem por divulgar. Eu mesma, eu tô com um contrato hoje, que não dá pra eu sair, mas eu repensei muito depois dessa história toda, apesar de eu jogar, o meu público gostar de jogar, eu repensei muito. E provavelmente quando acabar esse contrato eu não vá mais fazer publicidade. Sim. Então, tipo, isso do Felca foi muito legal, e eu falo com o meu coração, dele fazer alguns influenciadores repensar e, enfim, as pessoas terem vergonha de divulgar. Só que você entende que quando você não vai bater em quem tá ganhando mais dinheiro sobre isso, Então, é isso que eu tô falando. a causa não vai adiantar. O ataque tá sendo no elo mais fraco. Porque, como eu falei, você pega o cara, o usuário. Tem uma frase do Marcos Gimenez que ele falou que eu achei maravilhosa. Que ele falou assim, o cara tá preocupado com o cara que joga. E aí ele fala assim, se tem direito de votar, tem direito de se foder. Né? Porque o cara, a vida dele destruiu, porque ele jogou e tal, não sei o quê. Aí chega na eleição, ele vai lá e mete o dedo no 13 e fode a vida de todo mundo. Então, quer dizer, ele é burro demais pra cuidar da própria vida. Mas ele tem o direito de votar? Mas ele é um coitado na hora do vício. De usar o celular dele, ele é um coitado. Ele tem que ser protegido. Mas tem o direito de votar, então isso precisa ser repensado. Qual que é o livre-arbítrio da pessoa? Tem livre-arbítrio, não. Porque se ele não tem condição, então ele pega e se assume e fala, eu não tenho condição de cuidar da minha própria vida, então a gente vai dizer pra você o que você pode ou não fazer, e você não vai votar. Porque você não pode cuidar nem da sua vida, você quer decidir o presidente do país, né? Então você tem esse lado aqui, o lado que joga, que a gente precisa analisar isso. Você tem o lado das pessoas que talvez teriam recebido dinheiro pra aprovar essa lei, e eu tô batendo no cara que tá fazendo a divulgação, sendo que tem gente que aprovou a lei e gente querendo consumir. E por isso que eu falo. Não faria. Eu não faria, tá? Sim. Não faria, nunca fiz, né? E nem acho errado. Se fosse aposta em esportes, eu até faria. Porque eu acho legal. Agora, que nem no seu caso, que você já tem o público que joga e você joga e você tá fazendo pro seu público, é a mesma coisa de, sei lá, eu não sou contra uma coisa que tem no Japão, por exemplo. Aqui no Brasil não tem. O Ocidente é chato, nem só o Ocidente. A Austrália, por exemplo, é chata pra caramba com isso aí e tal. No Japão, por exemplo, isso acontece em qualquer arte. Você pega o cinema. Cinema tem desenho infantil, certo? Tem um desenho. Tem uma coisa de ação, tem uma coisa para os jovens, tem conteúdo para o público adulto e tem o conteúdo pornográfico. Concorda? Concordo. No Japão tem a mesma coisa para videogame. Você tem jogo para criança, jogo para adolescente, jogo para adulto e tem jogo pornográfico. Aqui no Brasil essas coisas não chegam. Tem os hentai da vida. Eu não sei se chama hentai, mas existe o jogo de videogame pornográfico. Eu não sou contra isso. Então, por exemplo, eu falo de videogame. Meu público gosta. Eu vou lá e mostro pra esse público e eu tô errado. Se for um público de mais de idade que gosta... Sim, lógico, você não vai mostrar pra criança igual também. Lógico. Você não vai falar pra criança jogar jogo do tigrinho. Exato. E por isso que eu falo... Então, eu entendo a parte da moralidade. Só um cortinho, rapidinho. Mas, claro. Primeiro, quem joga jogo do tigrinho é burro, desculpa falar. Tá? Como eu já falei, se você aposta em esportes à vontade, porque você tem a chance de ganhar, se você conhece esportes... Né? Você pode conhecer e ganhar tal, mas eu já falei isso. Do mesmo jeito que a inflação é imposto do pobre, o tigrinho é imposto do burro. Porque você não tem acesso ao algoritmo, você não sabe a sua chance de ganhar, você não sabe se a probabilidade é dinâmica, você não sabe nada. E você tá pondo o seu dinheiro no buraco negro. É muita burrice. O cassino online deveria ser proibido. Sim, o cassino físico, você bate o olho e sabe. Eu acho que o blackjack deveria existir. Eu gosto pra caralho de blackjack. Não, eu não sou contra o físico. Eu acho que... Não, mas nem o físico. Lá no próprio negócio, o cara, ele é uma pessoa mesmo. Você consegue ver as cartas. Mas você pode... Até o online ele pode existir. Conversa, sim. Desde que seja como nos Estados Unidos, pra caça-níqueis, que o algoritmo é homologado. Não, eu acho que o caça-níquel brasileiro não está preparado. Eu acho que o Estado tem que intervir. Eu odeio essa história do brasileiro não estar preparado. Porque você vai em outros países, tem pessoas muito burras como a gente tem aqui. Mas não é online, não é tão liberal. Não, mas eu entendi o que você tá falando. E nesse lado eu vou concordar com o MBL. Não dá pra gente... O pensamento liberal, ele não tá pronto pra chegar no Brasil. Então, assim... E nunca vai estar, se a gente de um certo modo, a gente ainda padece de algumas mazelas. Sim. Que se juntar uma coisa com a outra vai dar ruim, entendeu? A equação não vai ornar. Então, o pensamento liberal, da responsabilidade individual,
do indivíduo entender que ele é autônomo e tomador de decisões e pensar para além do imediatismo, para além de uma baixa preferência temporal, tudo isso requer um trabalho. Que é tipo assim, é mais ou menos o que a gente tá fazendo. Há um tempo atrás, se a gente falasse sobre armas, por exemplo, porte de arma, ia ser um absurdo. Ninguém ia concordar. Um tempo atrás? Não, as pessoas iam concordar. Tanto que a gente teve um referendo em 2005 que as pessoas votaram a favor das armas. Você tem um clipe da década de 80 do Balão Mágico, onde você tem um cara armado num clipe com as crianças. Não, mas o caso... Isso era normal no Brasil. Então, mas não era o porte de arma, né? Inclusive o porte. Não, era... Você tinha a posse, obviamente, mas você tinha o porte. Você tem o Erasmus Carlos num clipe com criança usando arma. Na década de 80. Mas